Então vamos falar sobre um pouco sobre a paleontologia, né? E sobre as descobertas em escavações, né? De escavações. Nós estamos falando aqui um pouco sobre os esqueletos gigantes e até hoje nós não temos assim um museu que possamos visitar realmente de fato gigante da era dos nefilins, né? Citados pela Bíblia. E a Bíblia faz uma citação em que os anjos decaídos possuíram mulheres. Isso existe essa possibilidade? Se eles se materializam, como aconteceu lá na época de Ló, né, é possível que eles possam tomar realmente forma humana e é possível esse acontecimento. Lógico que é, isso é uma citação bíblica, tem poucos argumentos bíblicos para isso e não tem confirmação disso no Novo Testamento, né? As confirmações viriam por meio de escavações para se buscar a verdade. E existe alguma forma de alguém ficar gigante sem que seja dessa maneira? Sim. Uma pessoa que tem um tumor numa área cerebral que impede a pessoa de parar de crescer, você imagina um tumor desse em uma pessoa que vivia 700, 800 anos, como era a vivência da época. Lógico que o DNA deles, a estrutura óssea, sua alimentação, consequentemente, é diferente da nossa, né? Depois, a idade do homem é restrita a 120 anos. E então nós não temos um museu que possamos ter esses dados de forma concreta. E algumas pessoas pensam que os paleontólogos vão esconder isso. Pelo contrário, isso quebra toda uma. É uma descoberta tão extraordinária que quebra todo um ciclo, né, das questões de dinossauro, vai bagunçar um pouco essas explicações que nós temos hoje. E eu acho que a ciência não esconde coisas desse tipo, até porque no espaço sempre tem algum evento que fere as lógicas da física, né? Sempre deixa os cientistas de orelha em pé. Então nós vemos aqui, existem muitas coisas que são citadas na Bíblia que as pessoas falavam, isso é mentira. Por exemplo, a cidade de Espla, que foi uma cidade descoberta em escavações, né? Com todo o seu aparato ali de linguagem, né? Aqueles hierógrafos, né? Então nós temos cidades citadas somente na Bíblia como relato histórico, que era tido como mentirosa, né? Por citar aquela cidade e em nenhum outro lugar havia falado em livros sobre aquela cidade. E nas descobertas arqueológicas você acaba confirmando que realmente a Bíblia estava narrando uma história verdadeira. Tá? E tem outras escavações que também acontecem dessa forma. Na situação do altar ao Deus desconhecido lá, que Paulo cita, é um relato extra-bíblico também. Tem história dessa cidade, né? E engraçado o que aconteceu naquela cidade, o mesmo que aconteceu na Índia, nos tempos agora da Covid, onde os indianos clamaram aos seus ídolos e não tiveram resposta quanto a essa doença que estava dizimando eles. E o que eles fizeram? Eles jogaram fora os seus ídolos. E lá naquela cidade onde Paulo cita o altar de desconhecido, aconteceu a mesma coisa. Uma praga matou a cidade, estava matando todo mundo, as pessoas clamando aos seus ídolos e eles não tinham resposta. Até chamarem um cara chamado Epimênides, um filósofo da época, que fala de um Deus desconhecido. O povo começa a clamar esse Deus, a praga cessa, existe ali o altar ao Deus desconhecido como sendo ele maior do que todos, e dizem que no pé de cada estátua daquelas que eles continuaram idolatrando outras imagens, né? Eles não tinham o Espírito Santo para poder tirar a idolatria do coração deles. E no pé de cada uma tinha uma descrição ao Deus desconhecido. E então existe essa história narrada na Bíblia, mas existe a história da cidade, o acontecimento também como fato histórico. Então, as pessoas gostam muito de pegar somente os relatos que eles a consideram que Deus foi ruim, os relatos maus da Bíblia, mas não pegam os demais ensinamentos, né? Os provérbios, os ensinamentos dos reis, as crônicas, que a Bíblia é isso daí, são escrituras sagradas mostrando a história, a relação entre os reis e Deus
né? O Antigo Testamento, a relação entre os profetas, os reis, as pessoas, os cônsuls, as pessoas de autoridade que vieram participar desse relato. Até Cleópatra é citada na Bíblia de uma forma meio que oculta, mas ela cabe numa descrição exatamente se eu não me engano, do profeta Daniel, onde ela era uma mulher que foi destinada para um lugar, para conhecer uma pessoa e trair essa pessoa, só que ela acaba se apaixonando por essa pessoa e acaba não cumprindo os planos. E isso é profetizado na Bíblia, né? Isso mostra essa comparação com o fato que se sucede, né? Que ocorre depois daquela narrativa, porque há profecias do Daniel que elas se concretizaram 100 anos depois, como o nascimento do rei Ciro, e há profecias para os últimos dias, né? Você vê que quando João tem algumas visões, os animais que João vê nas suas visões têm uma semelhança com os animais que Daniel vê, né? É tipo uma continuidade do ministério de profecia para o futuro, né? Então você tem essas coisas. Na questão do anticristo, nós temos que atentar que o último anticristo ele terá poder, né? E o 666, né? Que eu não creio que seja uma forma figurada, eu creio que de fato seja o 666, até porque o povo tem que estar ciente da sua adoração e vai estar ciente de que isso é descrito na Bíblia, porque a pessoa para adorar a besta, ela tem que saber que está adorando o diabo. O diabo não vai aceitar uma adoração na ignorância, porque senão Deus salva a pessoa na ignorância. E ele quer realmente adoração, ele quer que as pessoas saibam que realmente trocaram Deus por ele. Então eu creio que as pessoas vão ver essa narrativa na Bíblia, vão entender do que se trata, vai ter gente pregando, vai ter gente mostrando a verdade, elas vão saber, mas elas vão amar o mundo mais do que a Deus. E em todo o processo do Apocalipse você vê Deus segurando as forças da sua palavra para poder salvar aquelas pessoas. O intuito não é destruir. Vem logo, Senhor, e destrói. O intuito é salvar. Você pode perceber que o intuito todo é salvar. Tentar ajudar aquelas pessoas. E não é um Deus vingativo como alguns pregam.